Muito boa noite, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Pedro Andrade, ao vivo, quase. E vamos lá. O que eu tenho para falar para vocês hoje é o seguinte. Por volta do século 100 depois de Cristo, né, viveu um imperador que, na minha opinião, foi o maior imperador de todos os tempos, que foi o Marco Aurélio, imperador romano. E, na minha opinião, foi o maior de todos os tempos, por quê? Porque ele foi um imperador filósofo, e eu vou falar uma das frases do livro Meditações dele, que depois eu coloco aqui para vocês verem, tá? Que diz o seguinte: se alguém puder me mostrar se o que eu penso ou o que eu faço não é certo, mudarei alegremente, pois busco a verdade, pela qual ninguém jamais foi verdadeiramente prejudicado. Bom, pessoal, e por que eu falei essa frase, tá? Porque há 2 dias atrás eu sugeri aqui no Instagram, né? E na verdade essa sugestão ela prevalece pelo Ministério da Saúde para a gente continuar fazendo uma como que é o nome mesmo? Esqueci, caralho. Como que é o nome que tem que ficar em casa? Quarentena. Vai esquecendo as coisas, aí não tem como lembrar mesmo, né? No final do dia também. Bom, pessoal, uma semana atrás o Ministério da Saúde sancionou uma lei que apenas as pessoas com risco de contaminação, as pessoas com investigação de contaminação, ou as já contaminadas, deveriam ficar em quarentena em casa, que são os grupos de risco lá da quarentena, tá? E esse estudo está mostrando totalmente o contrário, que todo mundo deve ficar em casa, então não existe essa coisa de quarentena seletiva, essas coisas, parece não funcionar. De novo, eu não estou querendo aqui criar pânico em ninguém, gente. O estudo só mostrou que isso diminui muito mais do que a gente imaginava o risco de progressão do vírus. Mas parece que se realmente a gente não ficar mais dentro de casa, sair só em ocasiões muito especiais, a progressão ela pode ser maior. Bom, já estamos encontrando medicamento, vacina, muito provavelmente. Por isso que eu estou vindo aqui me retratar, porque eu falei que talvez seja legal, até por uma finalidade econômica e psicobiosocial, o país não parar e não, entre aspas, causar mais malefícios ainda, ao ter muitos casos mais graves. E é isso, por isso que a gente vai aqui estimular com que as pessoas fiquem em casa, vamos manter os atendimentos online. Provavelmente daqui a algumas semanas esse problema vai estar todo resolvido, tá, gente? Até porque o que eu tenho visto dos meus amigos médicos que estão ali em plantão e nessa linha de frente, existem muitos e muitos casos brandos, apesar de ter. E vamos encerrar as atividades em clínica com o intuito de fazer os seres humanos que seriam atendidos nas próximas semanas ficarem em suas respectivas residências e diminuir ao máximo, então, o risco de exposição e de transmissão do vírus que está presente em nosso ambiente, tá, gente? Isso não significa que você tem que ficar encarcerado em casa, pelo amor de Deus, tá? Mas para você ter um mínimo de exposição possível. A gente está fazendo tudo isso para justamente dar o exemplo e fazer com que as pessoas se exponham ainda menos. Apesar de a gente ter uma clínica médica com todos os cuidados, né? Aqui os cuidados ainda são maiores por ser pacientes que normalmente querem tratar e às vezes vêm com comorbidades, com doenças. E a gente tem essa missão de levar isso adiante. Então espalhem isso para o máximo de pessoas possível. Pessoal, tem uns perdidos aí, obviamente não é culpa dos perdidos, tá? Eu que estou achado aqui no meio do nada gravando isso, mas só para esclarecer quem não viu os stories que eu gravei há 2 dias atrás, eu falei que era mais sensato, por conta de fatores biopsicossociais, fatores socioeconômicos, fazer uma quarentena seletiva, ou seja, as pessoas que não têm muito contato com pessoas, as pessoas que não pegam aglomerados, as pessoas que não têm esse tipo de
de conveniência, né, de inconveniência no caso, que eles tiverem as suas vidas normais, tá? E esse estudo acabou de mostrar o contrário. Não, que se você tem, quanto mais contato você tem com pessoa, acaba sendo pior no estágio que a gente está agora de propagação do vírus, tá? Então foi essa a retratação que eu fiz. Namastê. Mas sem noia, sem paranoia, pessoal. Pelo amor de Deus. É só por uma questão de transmissão e não de gravidade e não de tudo aquilo que está sendo propagado de maneira totalmente irresponsável, tá? O que eu acho certo, tá? Eu acho certo, óbvio, a gente ter base científica quando a gente vai falar alguma coisa, por isso que eu estou mostrando esse estudo da Lê que mostrou, né? E fez eu refletir, por isso que eu estou me certa segurança. Talvez seja interessante você ir. Então tenta utilizar e fazer as coisas com o máximo de bom senso possível. E como eu falei, com o mínimo de contato com pessoas que você desconhecem a origem. Retratando aqui. Só que a gente tem que ter muito bom senso, né? Se você consegue trabalhar em casa, se você consegue produzir de alguma forma, o faça. Se a sua ida no trabalho não envolve contato com pessoas, ou as pessoas você conhece e você tem uma Pessoal, mas vamos ver pelo lado positivo. Imagina eu em casa com tempo. Nossa, ó, até arrepia. Com tempo de criar as coisas, de estudar, de ler e de principalmente azucrinar seres humanos. É isso mesmo. Vamos ver pelo lado positivo das coisas sempre. Muito obrigado.